Enfermeira ficou surpresa ao perceber que um pombo estava junto com o paciente todos os dias. Isso aconteceu no Mato Grosso do Sul com um senhor chamado Seu Marcos. Seu Marcos tinha a fama na cidade de ser um homem generoso, que gostava dos animais e que era dedicado aos exercícios físicos. Todos os dias pela manhã, o Seu Marcos se acordava às 5, caminhava 1 hora, voltava para casa e fazia o seu café da manhã. Até que no dia de quarta-feira, ele, seguindo a rotina, se levantou às 5, caminhou 1 hora e voltou para casa, fez o café da manhã. Sentado na cadeira, ele começou a tomar café e de repente sentiu um incômodo aqui no peito. Aí sua esposa correu até o encontro de Seu Marcos e todo mundo preocupado e o negócio foi se agravando. Ligaram para o atendimento, né, da saúde e de repente vieram e levaram Seu Marcos para o hospital. Tinha acontecido aquele negócio aqui no coração, que eu não vou nem falar aqui o nome para vocês, mas vocês sabem do que se trata, né? Não falo por questão assim das palavras aqui na plataforma, que a gente não pode dizer as palavras claramente. Então, sentiu o negócio aqui, fez um procedimento cirúrgico e graças a Deus, Seu Marcos não foi para o céu nesse dia, né? Porém, ele ficou dormindo, gente. Ficou dormindo 1 dia, 2 dias, 3 dias, semanas e semanas. Ele apagou. Os médicos falavam com ele, medicamento e tal, mas ele não voltou. Tá entendendo? Todo mundo ficou preocupado com aquela situação do Seu Marcos dormindo e não voltava. Aí, gente, a enfermeira observou um dia, quando chegou lá na sala do hospital, ela observou que na janela havia um pombo. E ela disse, interessante esse pombo aí. E ela foi observando que no dia seguinte, Seu Marcos lá dormindo, há dias, há semanas dormindo. E todos os dias de manhã, o pombo estava lá na janela. Até que um dia ela teve assim aquela dúvida, será que é o mesmo pombo ou será que tem vários pombos por aqui? Aí ela conseguiu pegar o pombo e amarrou uma fitazinha vermelha no pezinho daquele pombo, que na verdade era uma pomba. E disse, eu vou ver se amanhã ela vai estar aqui, se realmente é a mesma pomba. E aí, gente, no dia seguinte, quando ela entrou no quarto, estava lá a mesma pomba com a fitinha vermelha no pezinho. Isso demorou meses e meses. Muitos dias, foram mais de 100 dias, todos os dias a pomba na janela. Aí, o que acontece? Graças a Papai do Céu, Seu Marcos acordou. A felicidade geral para a família, porque a medicina já estava até desconfiada assim, que ele não pudesse nunca mais voltar, mas voltou. Milagrosamente ele voltou. Então, gente, esperaram ele voltar a falar, porque ele ficou alguns dias sem falar. Ele fez fisioterapia, enfim, passou por fonoaudiólogo e foi se tratando até voltar a fala, porque todo mundo queria saber o mistério, porque aquela pomba vinha todos os dias para a janela de Seu Marcos, sabe, gente? Lá no 7º andar do hospital, do prédio. E aí todo mundo na curiosidade, até que ele voltou a falar. E quando ele voltou a falar, a primeira coisa que perguntaram, gente, se apontaram para a janela e perguntaram, o senhor conhece esse pássaro? Aí Seu Marcos sorriu e disse, sim, eu conheço. Essa aí é a Maurícia. Eu disse, Maurícia? Sim, é uma pomba, é Maurícia. Eu alimentava Maurícia todos os dias. Quando eu ia para a caminhada, eu levava alimento para ela e para outros pombos lá na praça. Todos os dias eu alimentava a Maurícia e os outros pombos lá na praça. Agora, gente, vamos ver se a gente vai chegar a um denominador comum aqui. A praça distava em torno de 4 quilômetros do hospital. Tá entendendo? Como é que a pomba sabia que ele estava ali a
4 quilômetros de distância. E todos os dias ela ia visitar seu Marcos ali na janela. Como é que ela sabia? Olha, o que eu vou dizer aqui para vocês é loucuras para uns, mas para outros não. Eu acho o seguinte, que Deus ele é real, Deus ele é de fato, e Deus é quem proporciona esse tipo de coisa. A gente chama os animais de irracionais, certo? As aves, mas existe um tipo de instinto nos animais que é como se fosse assim, é algo muito peculiar ao ser humano. Parece demais com o ser humano. Parece que eles são ensinados, que têm inteligência. Eu acredito assim, gente, que assim como ele cuidou da Maurícia, dos outros pombos, né, em especial a Maurícia, chegou a vez agora da natureza retribuir, entendeu? Daquela ave retribuir o carinho, o cuidado. Ele podia alimentar ela, mas o que ela podia fazer por ele era estar ali todas as manhãs na janela daquele hospital. Isso, gente, essa história que eu estou contando aqui para vocês, nós podemos ver na palavra de Deus histórias muito semelhantes, como por exemplo, a jumenta de Balaão falou com o profeta Balaão. Os corvos alimentavam o profeta Elias lá na caverna. Todos os dias os corvos traziam carne para Elias na caverna. A baleia engoliu Jonas e levou lá para o lugar determinado por Deus para Jonas pregar a palavra dele lá para os ninivitas, uma cidade que em torno de 120 mil habitantes. O que eu quero dizer com isso, com essa história que eu acabei de falar para vocês, é que Deus, ele se utiliza de todas as coisas para dar vitória ao seu servo. Se você faz o bem, esse bem que você faz a outrem, ele vai retornar para você. Se você planta o bem, você vai recolher o bem. Você diz, não, eu só planto o bem, mas só recolho o mal, só recolho ingratidão. Tenha calma. Tudo no seu tempo. Você pode estar recolhendo o mal hoje, mas lá na frente você vai recolher o bem. Entendeu? Se você também planta o mal, você vai recolher o mal. O importante de tudo isso é que nós não podemos parar de plantar, de semear. Porque quando nós semeamos, nós estamos investindo no reino de Deus, investindo nas nossas famílias, investindo em nós mesmos. O apóstolo São Paulo disse assim, se nós esperássemos por Deus só aqui nessa terra, nós seremos os mais miseráveis dos homens. O homem natural não compreende as coisas do espírito. O homem natural só compreende as coisas aqui da terra. Finança, dinheiro, trabalho, luta, tal. O homem espiritual não. Ele tem a mente aberta. Ele compreende, além das coisas aqui da terra, ele compreende as coisas espirituais. E Deus se revela para o homem espiritual. O homem que tem comunhão com Deus. Então, eu entendo que essa história do seu Marcos com a pomba Maurícia, né, como a dos profetas que com os corvos, enfim, eu entendo que são intervenções divinas nas nossas vidas e que Deus, quando ele não encontra um homem capaz que esteja ali para ser usado, ele usa os animais. Tem muita gente que não tem espaço para Deus usar, porque ele não dá espaço, ele não quer ser usado por Deus. Apesar de que Deus usa quem quer, como quer, na hora que quer, na hora que ele bem entender, ele faz e acontece. Mas às vezes Deus prefere usar os animais do que os seres humanos. Porque às vezes nós estamos muito inchados, presunçosos. Sou eu que faço, sou eu que prego. Se não for eu, meu irmão, naquela igreja o fogo não cai. Ninguém tem uma palavra, sou eu. Você tem que diminuir, rapaz. O homem precisa diminuir. O apóstolo João, ou melhor, o João Batista, o que batizava, ele chegou a dizer, olha, é necessário... João, tá aí Jesus aí, tá batizando, rapaz. Mesmo que Jesus não batizava, mas tá dizendo, Jesus batizando, o batizador não é você. Aí João disse assim, rapaz, homem, olha, é necessário que ele cresça e que eu desapareça.
Que Jesus cresça e que eu desapareça, disse João. Porém, hoje em dia, as pessoas estão diminuindo Deus, diminuindo Jesus e estão querendo crescer. São os donos. Tem pessoas, tem homens aí que o dono da igreja é Jesus. Mas tem homens aí que eles são dono da igreja. Mas é o dono só do nome da igreja. O dono da igreja é Jesus. Aí, todos esses que se intitulam os donos da igreja, eles quebram a cara. Bem ligeirinho, quebram a cara, desmorona tudo, descobre, as pessoas começam a descobrir os podridões, o lixo que está por debaixo do tapete, entendeu? Mas existem muitos servos de Deus, muitos pastores de Deus que dizem assim, o dono da igreja aqui é Jesus, eu estou aqui só pastoreando o rebanho do Senhor. Aí esses aí vão galgar a salvação e os privilégios no reino eterno. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Eu sou o Sátiro Araújo, TV Paraú.